Boitele, de Gui de Malpassant, voz Iba Mendes. O velho Boitele, Antônio, tinha em toda aquela região a especialidade dos serviços desagradáveis. Sempre que queria limpar uma fossa, uma estrumeira, uma valeta, um cano de esgoto, qualquer depósito de imundícies, era ele que chamavam. Vinha com seus instrumentos de limpar cloacas e seus sapatos cobertos de sujeira e começava a trabalhar gemendo a todo momento. Quando lhe perguntavam por que fazia esses serviços repugnantes, respondia com resignação: por Deus, é por meus filhos que eu preciso sustentar. Isso sempre dá mais do que qualquer outra coisa. Tinha com efeito 14 filhos. Se perguntavam o que eles faziam, diziam com ar de indiferença: não estão senão 8 comigo. Um foi convocado e 5 se casaram. Quando queriam saber se tinham casado bem, respondia com vivacidade: não tive a menor interferência, nunca me opus a nada, casaram como quiseram. É preciso não contrariar os gostos, senão dá encrenca. Se eu sou um limpador de sujeiras, é porque meus pais se atravessaram nos meus gostos, senão seria hoje um operário como os outros. Vejamos no que os seus pais tinham contrariado os seus gostos. Ele era então soldado, tirando o tempo no Havre, nem mais burro nem mais inteligente do que os demais, mas talvez um pouco mais simples. Nas horas de folga, seu maior prazer era passear no cais, onde se reúnem os vendedores de pássaros. Às vezes só, às vezes com um amigo, andava lentamente ao longo das gaiolas, onde os papagaios de cabeça amarela e asas verdes do Amazonas, os papagaios de asas cinzentas e cabeça vermelha do Senegal, as araras enormes, que parecem aves criadas em estufas, com suas penas multicoloridas, seus topetes e penachos, os periquitos de todo formato, que parecem coloridos com minucioso cuidado por um deus miniaturista, e os pequenos passarinhos saltitantes, vermelhos, amarelos, azuis ou de 1000 cores, misturando seus gritos aos ruídos do cais, acrescentam a barulheira dos navios descarregando, de passageiros apressados e de veículos, um rumor violento, agudo, esganiçado, ensurdecedor de floresta longínqua e sobrenatural. Boitele parava, os olhos abertos, a boca aberta, rindo e maravilhado, mostrando os dentes às cacatuas prisioneiras, que saudavam com os rabos brancos ou amarelos o vermelho vivo do seu culote e o cobre do cinturão. Quando encontrava alguma ave faladora, fazia-lhe inúmeras perguntas, e se o animal estivesse nesse dia disposto a responder e dialogasse com ele, armazenava alegria e contentamento para o resto das horas. Olhando os macacos, fazia também caretas de satisfação e não imaginava luxo maior para um homem rico do que possuir esses animais, como os que têm cães ou gatos. Esse gosto do exótico ele possuía na massa do sangue, como os que têm o da caça, o da medicina, o do sacerdócio. Não resistia, cada vez que se abriam os portões do quartel, de voltar ao cais, como que atraído por um instinto. Ora, uma vez, estando parado, quase em êxtase, diante de um araracá monstruoso, que enfunava as penas, inclinava-se, endireitava-se, parecendo fazer as reverências da corte do país dos periquitos, viu abrir-se a porta de um pequeno café, junto à loja do vendedor de pássaros, e uma jovem negra, coberta de um turbante vermelho, apareceu, varrendo para fora as rolhas e a areia do estabelecimento. A atenção de Boitele dividiu-se entre o animal e a mulher, e ele não saberia dizer qual deles contemplava realmente com maior espanto e prazer. A negra, tendo jogado na rua a sujeira do café, levantou os olhos e ficou deslumbrada por sua vez,
diante do uniforme do soldado. Ficou parado diante dele, a vassoura nas mãos, como se apresentasse armas, enquanto o Araracá continuava a se inclinar. Ora, o soldado, depois de alguns instantes, constrangido por esse exame, foi-se devagarinho, para não pensarem que batia em retirada, mas voltou. Quase diariamente passava diante do café das colônias e via com frequência, através dos vidros, a empregada negra que servia cervejas ou aguardente aos marinheiros do porto. Muitas vezes ela saía ao perceber sua chegada e logo, mesmo sem nunca se terem falado, já se sorriam como velhos conhecidos. E Boitelho sentia o coração aos pinotes, vendo brilhar de repente entre os lábios escuros da mulher a maravilhosa linha dos seus dentes. Um dia, enfim, ele entrou e surpreendeu-se ao ver que ela falava francês como todo mundo. A garrafa de limonada, de que ela aceitou um copo, ficou na memória do soldado, memoravelmente deliciosa. E ele pegou o hábito de vir sorver no pequeno cabaré do porto todas as doçuras líquidas que lhe permitia a bolsa. Era para ele uma festa, uma felicidade na qual pensava sem cessar ver a mão negra da mulher derramar qualquer coisa no seu copo, enquanto os dentes riam, mais claro do que os olhos. Dentro de 2 meses tornaram-se bons amigos, e Boitelho, depois do primeiro espanto, ao ver que as ideias da negra eram iguais à das boas filhas do país, que ela respeitava a economia, o trabalho, a religião e a boa conduta, começou a amá-la e quis casar com ela. Falou-lhe nesse projeto, o que a fez dançar de alegria. Ela possuía, aliás, algum dinheiro, deixada pela vendedora de ostras que a recolhera quando fora abandonada num cais de árvore por um capitão americano. Esse capitão a encontrara, com a idade de mais ou menos 6 anos, escondida entre os fardos de algodão no porão do navio, algumas horas depois da partida de Nova York. Chegando à árvore, deixou aos cuidados daquela piedosa mulher o pequeno animal negro escondido em seu navio. Ele não sabia como nem porquê. Morrendo a vendedora de ostras, a negrinha tornara-se empregada no café das colônias. Antônio Boitelho acrescentou: é o que faremos se meus pais não se opuserem. Jamais irei contra eles, compreenda bem, jamais. Vou tocar no assunto na primeira vez que for até a nossa casa. E, com efeito, na semana seguinte, tendo obtido 24 horas de permissão, foi visitar a família, que cultivava um pequeno sítio em Torville, perto de Vetor. Esperou o fim da refeição, o momento em que o café, batizado de cachaça, deixa os corações generosos, para informar os pais de que tinha encontrado uma mulher correspondendo tão completamente ao seu gosto, a todos os seus gostos, que não poderia existir nenhuma outra sobre a terra que lhe conviesse tão perfeitamente. A essas palavras, os velhos se tornaram circunspectos e pediram explicações. Ele não escondeu nada, senão a cor de sua eleita. Era uma empregada sem muitos recursos, mas esforçada, econômica, limpa, de boa conduta e de bom senso. Tudo isso vale mais do que o dinheiro nas mãos de uma ruim dona de casa. Ela, aliás, possuía alguns tostões, deixados pela mulher que a criara, alguns bons tostões, quase um pequeno dote, 1.500 francos na caixa econômica. Os velhos, conquistados pelo discurso e confiando ainda no seu julgamento, cediam pouco a pouco, quando chegou o ponto delicado, rindo com um riso um pouco contrafeito. Não há senão uma coisa, disse ele, que poderá contrariá-los. Ela não tem um pedacinho branco. Não compreenderam, e ele teve de explicar devagar, com todas as precauções para não desgostá-los, que ela pertencia à raça escura, de que eles não conheciam senão as amostras das imagens de Epínon. Ficaram então inquietos, perplexos, temerosos, como se lhes propusessem uma união com o diabo. A mãe dizia:
Negra? Como? Negra? Por toda parte? Ele respondia: certamente, por toda parte, como branca em tudo também. O pai: negra? Tão negra como o carvão? O filho: pode ser um pouco menos, é negra, mas não um negro de desgostar. A roupa do senhor cura é bem preta e não é mais feia do que a sobrepeliz, que é branca. O pai: há muitos pretos que nem ela no seu país. E o filho convencido: certamente, mas o bom homem sacudia a cabeça: isso deve ser desagradável. E o filho: tão desagradável como qualquer outra coisa, pois a gente se acostuma logo. A mãe perguntava: e esses pretos não sujam mais as roupas do que os outros? Não mais do que você, pois é a cor dela. Depois de inúmeras outras perguntas, resolveram que os pais veriam essa mulher antes de decidir qualquer coisa e que o rapaz, cujo serviço acabaria no mês seguinte, trá-la-ia para casa, a fim de que fosse examinada e verificado se não era escura demais para entrar na família Boitelli. Antônio comunicou então que no domingo, 22 de maio, dia de sua liberação, partiria para Torville com sua boa amiga. Ela pôs para essa viagem à casa dos pais de seu amado as vestimentas mais bonitas e mais vistosas, nas quais dominavam o amarelo, o vermelho e o azul, de maneira que ela parecia embandeirada para uma festa nacional. Na estação, ao sair de Havre, todos a olharam muito e Boitelli estava orgulhoso de dar o braço a uma pessoa que chamava assim a atenção. Depois, num vagão de terceira classe, onde ela se sentou a seu lado, causou uma surpresa tamanha entre os camponeses que os dois compartimentos vizinhos subiram sobre os bancos para examiná-la por cima dos tabiques que dividiam aquela caixa rolante. Um guri, ao olhá-la, começou a chorar de medo e outro escondeu o rosto no avental da mãe. Entretanto, tudo foi bem até a estação de chegada. Mas quando o trem diminuiu a marcha e se aproximou de Ivetor, Antônio começou a sentir-se mal, como no momento de um exame quando não sabia a lição. Depois, olhando da plataforma, avistou de longe o pai, que segurava o bridão do cavalo atrelado à carriola, e a mãe, que tinha vindo até a grade que o separa dos curiosos. Desceu primeiro, estendeu a mão à sua boa amiga, e teso como se escoltasse um general, dirigiu-se para a sua família. A mãe, vendo aproximar-se essa dama negra e multicolorida em companhia de seu filho, ficou de tal modo estupefata que não pôde abrir a boca, e o pai mal podia suster o cavalo, simultaneamente assustado com a locomotiva e com a negra. Mas Antônio, logo dominado pela alegria sincera de rever os velhos, atirou-se de braços abertos, beijou a mãe, beijou o pai e depois, virando-se para a companheira, que os transeuntes abismados consideravam ao passar, explicou: Eila, eu bem disse que à primeira vista é um pouco incomum, mas quando a conhecemos bem de verdade, não há nada melhor sobre a terra. Digam-lhe bom dia. Agora, a velha Boitelli, intimidada até a loucura, fez uma espécie de reverência, enquanto o pai tirava o boné, murmurando: queremos que esteja à vontade. Depois subiram precipitadamente para a carriola, as duas mulheres no fundo, sobre um banco que as atirava para o ar a cada buraco da estrada, e os dois homens na boleia. Ninguém falava. Antônio, inquieto, assobiava uma canção de soldados. O pai fustigava o cavalinho e a mãe olhava com o rabo dos olhos, lançando espiadelas de fuinha à negra, cuja fronte e maçãs reluziam ao sol como um sapato bem engraxado. Querendo quebrar o gelo, Antônio virou-se. Bom, disse ele, ninguém fala? Não há tempo, disse a velha. Ele replicou: vamos, conte à pequena a história dos 8 ovos de sua galinha.
Era uma anedota velha na família, mas como a mãe continuasse silenciosa, paralisada pela emoção, tomou ele mesmo a palavra e narrou entre gargalhadas essa memorável aventura. O pai, que a sabia de cor, desenfarruscou as primeiras palavras. Sua mulher logo lhe seguiu o exemplo e a própria negra, na passagem mais engraçada, soltou uma risada tão satisfeita, de tal modo contagiosa, rolante, torrencial, que o cavalo excitado galopou alguns instantes. As relações estavam feitas, já se falavam. Logo chegados, quando todos desceram e depois que ele a conduziu ao quarto para mudar a roupa, pois ela poderia sujar-se ao fazer um bom prato à sua maneira para conquistar os velhos pelo estômago, o rapaz arrastou os pais para trás da preta e lhes perguntou com o coração batendo: "Bom, o que é que vocês dizem?" O pai, quieto, a mãe, mais ousada, declarou: "Ela é negra demais, não verdadeiramente demais, revoltou-me o sangue." "Vocês se acostumarão", observou Antônio. "É possível, mas não por enquanto." Entraram e a boa mulher comoveu-se vendo a negra cozinhar, ajudou-a então a saia arregaçada, ativa, malgrado sua idade. O almoço foi bom, foi demorado, foi alegre. Quando davam um passeio, em seguida, Antônio pegou o pai de lado. "Bom, pai, que diz?" O camponês jamais se comprometia. "Não sei, pergunte à sua mãe." Agora Antônio alcança a mãe e segurando-a por trás: "Bom, mãe, que diz?" "Meu queridinho, verdadeiramente ela é negra demais. Se fosse um pouquinho menos, eu não me oporia, mas é demais, parece o diabo." Ele não insistiu, conhecendo a obstinação da mãe, mas sentiu desabar em seu coração uma tempestade de desespero. Procurava fazer alguma coisa, inventar o que fosse, surpreso de que ela não os tivesse já conquistado como tinha seduzido a ele mesmo. E caminhava todos quatro a passos lentos, através do trigal, tornando-se pouco a pouco silenciosos. Quando passavam por alguma cerca, apareciam sitiantes, a garotada subia nos palanques, todo mundo se precipitava para ver passar a negra que o filho Boitelli trouxera. Avistavam-se ao longe as pessoas que corriam pelos campos, como que chamados pelo tambor que anuncia os fenômenos vivos. O pai e a mãe Boitelli, embaraçados com a curiosidade despertada pelos campos à sua aproximação, apressavam o passo, lado a lado, adiantando-se do filho, a quem a companheira perguntava o que os pais pensavam dela. Ele respondeu hesitando que nada tinham decidido ainda. Mas na praça da vila houve uma saída em massa das residências em agitação, e diante da multidão que crescia, os velhos Boitelli fugiram e se esconderam em casa, enquanto Antônio, indignado, com a amiga no braço, avançava com majestade, sob os olhares dilatados de assombro. Compreendia que estava acabado, que não havia mais esperança, que não casaria com a negrinha. Ela também o compreendeu e puseram-se a chorar os dois ao aproximarem-se da fazenda. Quando chegaram, ela mudou a roupa de novo para ajudar a mãe na cozinha, seguia-a por toda parte, ao depósito de leite, ao estábulo, ao galinheiro, fazendo as coisas mais pesadas, repetindo constantemente: "Deixe-me fazer, senhora Boitelli." O que não impediu que, à chegada da noite, a velha, enternecida mas inexorável, dissesse ao filho: "É uma excelente mulher, apesar de tudo. Pena que seja tão preta, mas verdadeiramente é demais. Nada posso fazer. É necessário que ela volte, é negra demais." E o filho disse à sua boa amiga: "Ela não quer, acha você muito preta. É preciso voltar. Levarei você até a estação, não importa. Vou falar a ela quando você for embora."
levou à estação, dando-lhe ainda esperança, e depois de a ter beijado, fê-la subir num comboio, que viu desaparecer através dos olhos cheios de água. Por mais que implorasse aos velhos, nada conseguiu, e depois de contar essa história, que todo mundo conhecia, Antônio Boitelho a juntava sempre. Desde esse dia não tive mais interesse por nada, nenhum trabalho me saía direito, e eu me tornei o que sou, um limpador de latrinas. Diziam-lhe: entretanto, você se casou? Sim, e não posso dizer que minha mulher não me tenha agradado, pois que lhe fiz 14 filhos, mas não se compara a outra, oh não, seguramente, oh não. A outra, a minha negrinha, bastava me olhar para que eu ficasse como que transportado. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com